Salve, galera! Então, retomando a live que ocorreu ontem, no dia 22/6 de 2022, Mulheres Negras e Mulheres Trans na Política, eu, Aline Carina, Laurita Souza e Angélica Rosa estamos aqui, né, porque a gente não conseguiu gravar a live e a gente vai passar tudo o que aconteceu ontem. Então, meu nome é Aline Carina, sou pré-candidata da coletiva Eleitas à candidatura a deputada federal. Olá, tudo bom? Meu nome é Laurita Souza. Eu sou também candidata federal, né, junto com a Aline, com a Joelma. Então, a gente vai fazer essa diferença, né, ajudar a população. Então, temos muito o que conversar com vocês, muito o que falar, muitas ideias, muitas propostas. Eu sou Angélica Rosa Parolino, Angélica com K, Pré-candidata. pré-candidata a deputada distrital. E hoje nós trouxemos algumas pautas a respeito de coisas que têm acontecido ultimamente em nossas vidas. Aliás, o preconceito, a discriminação, o racismo sempre acontece. Infelizmente, nós não conseguimos se livrar desses tipos de tratamentos durante toda a nossa vida. Eu, é, hoje nós fizemos bastante correria. Ontem nós tentamos efetuar uma live e que tem sido anunciada já há alguns dias. E infelizmente estávamos com problemas de logísticas, a internet, coisas que deram errado. Começou a cometer alguns erros, e aonde que a gente nós não conseguimos completar essa missão. Pedimos desculpa a todos e todas as pessoas pela qual ficaram na expectativa, buscando ver a nossa live, ver os nossos planos, nossos projetos, conhecer a gente melhor, conhecer, saber da nossa forma de ver o mundo, de ver as coisas, porque isso é muito importante na nossa vida. E fomos, fomos sim, vítimas de preconceito. Nós fomos vítimas de uma espécie de varredura, diga-se de passagem, porque no dia primordial, que era o dia do encontro, da reunião, do encontro geral de assembleia do Partido dos Trabalhadores aqui no Distrito Federal. Fizeram algumas escolhas inusitadas e assim, de forma sem nenhum, sem nenhuma explicação, sem critérios. E se tem critérios, não nos foi passado. Então, nós não tivemos nenhuma informação de quem seriam as delegações, quem seriam os delegados deste encontro. Os critérios a qual se dirigiram a nós não esclareceram nada e varreram a gente como se fosse lixo. A real é que a gente sentiu assim. Por quê? Porque durante o processo do encontro, da escolha da homologação das candidaturas, fizeram lá todas as apresentações dos delegados, fizeram lá todas as apresentações dos representantes mais fortes do partido que lá estavam para falar por nós, e simplesmente nos esqueceram. Não deram a gente o direito de fala, não deram a gente o direito de expor nossos planos, nossos projetos, a nossa intenção, a forma de trabalhar. Não nos deram nenhuma chance de a gente defender a nossa candidatura neste encontro. E incrivelmente, assim, sequer tiveram a dignidade de citar os nossos nomes. Então, assim,
Isso é uma varredura. Simplesmente varreram a gente como se fosse lixo. Estamos indignadas porque não é essa falta de respeito que a gente esperava vamos dizer assim, das pessoas, tá? Não do partido, mas das pessoas que deveriam nos respeitar, que deveriam nos tratar um pouco melhor, sim, até porque nós somos militantes do Partido dos Trabalhadores, nós adoramos, nós amamos o Partido dos Trabalhadores, a forma em que o nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva trabalha, tem feito, os projetos, os planos, sabe? O PT sempre representou o povo brasileiro, o PT sempre representou todas as nossas classes, a classe LGBTQIA+, a classe afrodescendentes, que são as pessoas chamadas pessoas negras, as pessoas negras, ou a quem preferir pretas, eu não sei como que, não dá para a gente saber direito como podemos nos dirigir dessa forma, porque tem algumas pessoas que preferem negras, ser chamada de negras, outras que preferem de pretas. Então aí eu não vou discutir, não vou, né? Eu peço perdão se tiver alguma falha, alguma coisa, mas eu quero dizer assim, eu sou extremamente contra, eu tenho horror a racismos, eu tenho horror a preconceitos. Então, o que nós sentimos na pele foi mais uma causa do preconceito. E aí fizeram lá uma união de delegados e que fizeram lá, que tiveram uma decisão onde eles disseram que foi votado. Inclusive, eu quero trazer esse elemento que a Angélica está afirmando, que no dia 3/6 e 4/6 foi realizado o Encontro Nacional de Táticas Estratégicas Eleitorais de 2022 no Partido dos Trabalhadores. A gente tem um documento aqui, né, de como foi conduzido esse encontro, e lembrando, no flyer está escrito assim: as pré-candidaturas que não forem delegadas do Encontro de Táticas Estratégicas Eleitorais poderão participar como observadoras, né? A gente tem um documento aqui em que a gente protocolou hoje no PTDF, que foi assinado aqui pelo secretário-geral Giovanni Silva, né? Que a gente tem um recurso aqui, né? Alegando que a grande maioria das candidaturas que não foram selecionadas foram candidaturas de mulheres negras e de pessoas LGBTQIA+. Então, quando a gente figura essa exclusão dessas pessoas, o que significa isso? Significa um processo de machismo, racismo, transfobia e LGBTfobia. E isso é muito sério. Sem ao menos a gente ter o direito de fazer a defesa das nossas pré-candidaturas, né? Eu e Laurita e Joelma somos a única coletiva de mulheres negras pré-candidatas a deputadas federais. E Angélica Rosa é a única mulher negra, né, vindo aí para pré-candidatura a deputada distrital e trans. E a gente foi silenciada, a gente foi oprimida e a gente foi violentada, né, Laurita? E é importante também você ressaltar como é que foi o processo, se você foi escutada em algum momento, né, como eles trataram a gente nisso, né? Boa tarde, Aline. Boa tarde, Angélica. Não, eu não fui escutada, eu não fui ouvida, fui discriminada, né, excluída pelo processo, as pessoas que conduzem esses processos no Partido dos Trabalhadores. São um grupo de pessoas que se acham que podem decidir a vida da outra pessoa, que pode decidir pela outra pessoa. Não teve reuniões de candidatos, não teve o documento que a gente fez, que a gente teve uma reunião com as mulheres, né, do partido. A gente teve uma reunião com a Andressa, que a Andressa chamou, que foi a última reunião que a gente teve, e foi a primeira e a única, que juntou as candidatas. E nessa reunião não teve resolução. Não teve resolução. Simplesmente pediram para a gente fazer um documento, que a Aline fez esse documento,
Esse documento foi uma questão de briga, de articulação, que elas mesmas não queriam assinar. E aí, porque da maneira que estava que a Aline escreveu o documento, de acordo com o que elas pediram, elas não queriam aceitar. E aí a gente fez um novo documento com todas as candidaturas que se dispuseram a participar desse recurso, né? E que elas alegaram aqui que, né, a grande maioria dessas candidaturas são de pessoas negras. E isso significa muita coisa, né? Então, esse documento pediram que elas não, né, que isso não era para elas, mas sim para a Secretaria Racial. Então, a gente levou isso para a Secretaria Racial, mas também não foi assinado. Fizeram um de João sem braço, como que o documento não tinha enviado para eles. A gente enviou no outro dia. Teve a reunião na sexta-feira, a Aline fez o documento no sábado e a Aline enviou esse documento para a Secretaria Racial. Então, o Daniel fez um de João sem braço e falou que não tinha. Esse documento não tinha chegado às mãos dele e chegou às mãos dele. Então, isso que eu quero falar para vocês que estão assistindo essa live, que vão ouvir essa live, que o que nós estamos passando é discriminação, machismo, não só de masculina, mas machismo também das mulheres, que é o pior machismo que existe. É o machismo feminino, porque é um machismo que massacra a outra mulher, que quer destruir o direito das mulheres, principalmente das mulheres negras, porque as mulheres negras é que sofrem. As mulheres negras só servem para levantar a bandeira, para servir. Quando a mulher negra está levantando uma bandeira, a mulher negra está servindo, beleza, tudo ótimo. A mulher negra é a mulher de frente, é a mulher guerreira. Mas guerreira e de frente para eles, porque a gente está servindo. Não adianta ficarem só fazendo, ó, vamos ser corretas. Deixa eu apresentar aqui meu neném, porque é o seguinte, esse aqui é meu anjinho, tá? Minha filhinha querida, meu anjo da guarda, né? A Núbia Regina, esse neném aqui é minha filha, né? E, assim, na hora de publicidade, é natural a gente ver que o partido, que todas as pessoas candidatas, pré-candidatas, é natural a gente ver as pessoas, sabe, publicar nas mídias, vamos lutar pelo racismo, vamos lutar contra o racismo, contra a LGBTQIA+, fobia, nós temos uma secretaria LGBT, nós temos uma secretaria LGBT. Eu nunca tive uma reunião com a secretaria LGBTQIA+, daqui do Distrito Federal, até porque eu não sei nem quem são. Não tem. Sabe? Quando eu estou correndo atrás de lutar pela classe LGBT, pela nossa luta LGBTQIA+, contra racismo, contra preconceitos, eu tenho um projeto de levantar uma instituição para tirar pessoas da situação de rua, para ajudar pessoas de situação de rua a ter moradia, lutar por casa, por moradia, lutar pelas pessoas com deficiência. Eu tenho um anjinho aqui, é minha filha, que tem probleminhas sérios de saúde, então a gente sabe o que é sentir na pele, você ter uma criança aí, uma filha, pessoa com deficiência. Até pouco, antes de ontem, encontramos um cadeirante na rua chorando porque estava com fome, ninguém sequer não quiseram dar uma água, ele pediu comida, pediu água num restaurante, falaram para ele. Ele estava chorando e falaram para ele que não tem nada para dar, só para vender. Então, assim, que eu falo assim, a humanidade das pessoas está cada vez menor. Então, nós temos que procurar trabalhar em prol das pessoas com vulnerabilidade social, as pessoas mais fracas e tal. Então, quando a gente que somos mais vulneráveis, de certa forma, nós somos mais vulneráveis. Nós somos a classe mais atacada por todos os tipos e sorte de preconceito. Criam técnicas, criam formas de tentar humilhar a gente num lugar e em outro, todo lugar que eu entro, todo lugar que eu vou, criam técnicas para tentar humilhar a gente, fingindo que não é homofobia.
fingindo, ou homofóbicos que não usam a palavra que vai incriminá-lo, mas tenta enfurecer a gente para ver se a gente vai entrar em conflito e dar vias de fato. Então, a gente sabe que existe muitos tipos de jogos psicóticos, lunáticos contra a gente. E a gente sabe exatamente, nós sentimos na pele, a minha queridinha amiga aqui, ela sente na pele por ser negra, por ser afrodescendente. Ela sente na pele e sabe exatamente o que a gente sente, como são essas armadilhas, os preconceitos disfarçados, as homotransfobias escondidas, sabe? Para que outras pessoas não percebam. A gente sabe tudo como que funciona isso. O que acontece? Então, o que acontece? Se nós, apenas por nascer, por ser quem somos, tá? Somos agredidas diariamente, em várias formas, como é que nós não vamos saber quem nos agride? Tá? Se uma pessoa hoje, pela lei, pela Constituição Federal, se uma pessoa hoje, ela se declarar gay, mesmo sem ela ser de acordo com a lei, se ela se declarar, ela é constituída gay na Constituição Civil. Se uma pessoa hoje, ela se declarar, sou negra, sou LGBT, e ela não for, tá? Ela se declarou, então é acatado. Então, estão usando diversas técnicas, diversas formas, tá? De ocupar os nossos espaços. Não vamos citar nomes, não vamos falar, mas nós sabemos o que está acontecendo, tá? Então, ó, é o seguinte, ó. Inclusive, o que a Angélica fala é sobre a questão do racismo estrutural que determina a desigualdade de raça, gênero e classe no Distrito Federal. Quando se tem a maioria da população negra, né, que temos a taxa de 57,4% da população, e essa população é a maior em nível de desemprego, feminicídio, fome, transfobia, LGBTfobia e todas as violências opressivas que a gente recebe nessa sociedade, isso é um dado do racismo. E quando a gente vem para o Partido dos Trabalhadores, acreditando da luta histórica que o Partido dos Trabalhadores tem com as pessoas mais vulnerabilizadas, é porque a gente acredita nessa transformação e por isso que nós somos militantes do Partido dos Trabalhadores. Mas quando se vê aqui mulheres negras, mulheres trans reivindicando o seu direito, que é legítimo, e a gente ser excluída desse espaço, isso se configura também como racismo e como LGBTfobia também. E é um direito da gente a gente ter esses nossos espaços, porque a gente não quer mais as pessoas falando pela gente. A gente tem as nossas capacidades para isso. Então eu vou me apresentar um pouco, né? Porque às vezes a gente só fala dos nossos momentos de dores e esquecemos de falar da potência que nós somos. Eu, Aline Karina, sou bacharel em turismo formada pela Universidade de Brasília, entrei por meio das cotas, ações afirmativas, não tenho vergonha de falar disso, porque foi uma luta histórica, né? Sou mestranda em preservação do patrimônio cultural pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, construo um projeto de turismo de base comunitária, eu tenho aí um projeto referência chamado Sebas Turística, que inclusive a gente passou no edital Elas Periféricas, né, para a gente trabalhar o turismo de base comunitária como uma forma de transformação social nas periferias do Distrito Federal. Construo também o Instituto Musa Cult, que é o Instituto Memória e Cultura Social Afro-Brasileira, para a gente afirmar que uma das formas da gente vencer esse preconceito é oferecendo ações formativas, inclusivas, tecnológicas para a população vulnerabilizada. E eu venho nessa luta constante, né, de mostrar como a gente pode avançar por uma sociedade livre do racismo. Lembrando que com racismo não existe democracia. E é importante a gente potencializar o que nós somos para a gente não ficar nesse lugar deles pensarem que podem fazer qualquer coisa com a gente. Nós temos projetos, nós temos consistência. Quem acompanha nossas lives, quem vê o que a gente vem produzindo, a gente vem pela coletiva Eleitas, né, representar esse lugar legítimo da mulher negra. Até hoje, né, o Distrito Federal não elegeu uma mulher negra que paute raça, porque é de emergencial, é de urgência que a gente trate as questões do povo negro como algo emergencial, porque a nossa população, a cada dia mais, vem sendo mais atacada, opressiva. A gente tem aí as estatísticas, né? Quem é que está sofrendo mais, quem é que está morrendo mais, quem é que sofre essas violências, né? E não é mais, e a representatividade é uma forma para a gente sair desse lugar da violência. Por isso que é importante
a gente pautar a política pública pela política institucional é uma forma da gente transformar e mudar essa realidade. Muito bem, muito bem. E eu sou a Laurita Souza, também estou vindo pela coletiva eleita, fui convidada pela Aline, né, aceitei esse convite para a gente unir forças. Como ela falou, a gente tem projetos. O meu projeto é Economia Solidária. Tem um projeto que é Comida no Prato, que une, agrega. A economia solidária, ela abrange toda a necessidade de uma população, de uma comunidade. Que ela é um projeto que vai trabalhar por moradia, saúde, emprego, por trabalhos sociais, para dar dignidade às mulheres negras, para mostrar para elas que elas são capazes, que ela não é só um corpo para ser usado. Porque a mulher negra, ela hoje virou moda usar as mulheres ser objeto sexual, a mulher ser objeto para opressão, a mulher ser objeto para discriminação, para servir só para limpar o chão e servir. Então, isso tem que mudar. E esse projeto que eu tenho é para acabar com a discriminação, é para dar dignidade à população brasileira. Essa população que vive massacrada, que vive destruída, que só é enxergada na hora do voto, que é só enxergada quando é para servir essas pessoas. Agora, quando uma mulher negra entra em qualquer lugar de destaque, a mulher negra, ela não é vista, ela é discriminada, ela é humilhada. E isso tem que acabar. E enquanto eu tiver força... E a mulher força, trans também. Também, a mulher trans. A mulher trans também. Cadê a mulher trans né? que vai representar o Distrito Federal? Não tem. Não tem. Não então tem. Isso... Sou eu que estaria aqui neste lugar. Então isso a gente... Mas aí acharam um jeitinho de ó. Mas isso, não. Angélica, isso vai mudar? Né? Vai mudar, porque se depender dessas mulheres, de Aline, Joelma, Laurita e Angélica, isso vai acabar e isso vai mudar. Porque ninguém vai me derrubar. Ninguém vai impedir a minha caminhada. Pode fazer o que for. Uma coisa que eu vou deixar bem claro. Isso tudo para mim é um combustível. Isso tudo para mim é força. Vocês pensam que isso é para me derrotar? Vocês pensam que isso vai me acabar? Que isso é humilhação para mim? É discriminação? Não, meu caros. Isso para mim é determinação. Isso para mim é o combustível para eu ficar mais forte, mais determinada. Porque ninguém vai me parar. Enquanto essas três fraquejar as pernas, eu dou as minhas. Enquanto elas não tiver força, eu boto no colo. Mas digo para elas, jamais parar, jamais desistir, porque ninguém vai fazer nós desistir. Você consegue fazer eu sorrir na hora dessa, né? Então é necessário que a gente potencialize o que somos também, porque apesar dos racismos, das transfobias, das LGBTfobias, né? Nós somos mulheres de potência, a gente está preparada para fazer políticas para o nosso povo, porque só nós sabemos o que é passar dificuldade, opressão, racismo e ainda estamos aqui lutando. Então eu convido vocês, né, para conhecerem quem é a Aline Karina nas redes sociais, né, me conheçam pelo meu trabalho, me sigam em carina.aline, sigam o coletivo Eleitas 2022, que toda terça e quinta a gente vai ter lives, né? A Angélica também. Nosso YouTube, Ame Sem Preconceito. Salve, salve, então vamos à luta, é isso, e a gente vai vencer, bora vencer. Já tem um recadinho, que nós fizemos um grupo que no ano passado, o grupo é chamado Abre Alas, eu falo o grupo dos 300. É um grupo que é do Pádua, Carlos e Laurita. É um grupo que é rejeitado pela Zonal do Guará, é rejeitado pelas algumas pessoas do partido. O grupo ele não tem estrutura que o partido dá. O partido ele não procura se o grupo precisa de material, se o grupo precisa de camiseta, se o grupo precisa de apoio.
O grupo trabalhou hoje sozinho, de sol a sol, de terça a domingo, levando dedada, levando ameaça, sofrendo, como diz, ameaças, né? Sofrendo atos de vândalos. Então nós estamos lutando, né? Nós estamos lutando para isso, para acordar o partido, para ajudar o grupo ser reconhecido. Agora o grupo vai ser reconhecido porque todo mundo quer agregar. Todo deputado quer colocar os seus material, vai ser colocado. Mas se não tiver um daquele deputado para ficar lá junto com o grupo, não vai ser aceito. Porque ninguém vai trabalhar, o papagaio molhar o bico e o periquito levar a fama. Isso não vai acontecer dentro do grupo. Quem quiser que trabalhe junto, se quer fazer a sua campanha, faça. Mas o grupo não vai ser massa de manobra, nem bucha de canhão de ninguém. Então, quem quiser, sim, pode ir, mas trabalhar, fazer a diferença junto com o grupo. E o grupo tem projeto, não é só levantar bandeira, não é só colocar faixa. O grupo, ele afilia, o grupo agrega a comunidade nele e o grupo tem projetos sociais, porque ele não vai parar, ele vai continuar depois das campanhas. E eu tenho dado esse recado. Por que as pessoas que trabalham no PT, que faz a diferença no partido, é impedido? É impedido de trabalhar, é impedido de levar o partido para a rua, é impedido de agregar a comunidade dentro do PT. O PT aqui no Guará era engessado. Sabe por que o PT aqui no Guará agora está sendo mostrado? Está sendo mostrado por causa que a gente formou esse grupo. E esse grupo está levantando o PT aqui no Guará. Então, salve, salve a luta do Abre Alas. Né? E gostaria aqui de deixar o último recado aqui, Angélica. Gente, eu quero mandar um beijo, né? Para todas as pessoas que estão nos vendo. Um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra minha avó. Mentira, tá? Porque eu não tive esse tipo de conforto aí na minha vida, né? Durante a minha vida, né? Eu tô brincando, né? Mas eu quero dizer assim, eu sou muito grata por muitas pessoas que têm me ajudado, que ajudou a minha filha, que me ajudou durante a situação da pior da nossa vida. Um grande abraço, um beijo, um grande abraço por Laércio Pires, da Federação Espírita, lá de São José, Santa Catarina. Eu quero mandar um abraço, um grande abraço, um beijo. O seu Márcio e a dona, o seu Márcio e Anjos da Noite, né? Né, filha? Isso. Né, a dona Rosilda e o seu Márcio, Anjos da Noite, lá de Palhoça, né? Palhoça, Santa Catarina. São pessoas maravilhosas, sabe? Família mesmo, sabe? Aquelas pessoas que se preocupam com o seu próximo, com a sua próxima. São pessoas, o seu Márcio é um pastor lá e ele faz ação social nas ruas com toda a família dele, como que eles ajudam as pessoas, porque eles são enfermeiros, eles se preocupam em curar as pessoas nas ruas. Eu quero dizer para vocês, ó, eu amo vocês, eu tenho vontade de fazer como vocês, né, de poder ajudar as pessoas também, que passam tudo que eu já passei na vida, tudo que vocês vê aí por aí, nas ruas aí, e levando alimento para as pessoas e cobertores e ajudando as pessoas, porque o sul é muito frio, né? Eu quero agradecer aí o pessoal aí todos os pessoal lá, Nós na Rua, o Caminho Afeto, né? O Dr. Felipe, da Defensoria Pública de São José, né? Eu quero agradecer aí todos os nossos amigos daqui, as pessoas também que nos abençoaram aqui. Eu quero dizer para vocês, gente, o CREAS Diversidade, em Brasília, o CREAS do L2, aqui em Brasília. Gente, é uma instituição séria, é a instituição mais séria que tem aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal, para ajudar pessoas LGBTs que ia mais
em situação de vulnerabilidade social. Olha só, nós temos ali o Daniel Rancano, nós temos ali o Felipe, nós temos ali... São pessoas maravilhosas, sabe? Quando você entra ali, você sente que você está em casa, porque são pessoas que te acolhem mesmo, te ajudam. Eu quero dizer para vocês, pessoas são como família. Eu vou dizer uma coisa, se tem uma instituição que leva a sério a causa LGBTQIA+, aqui em Brasília é o CRES Diversidade, então nós temos que dar força. Eu quero entrar para deputada distrital para mim fazer um trabalho de evolução. Eu quero que o CRES precisa, o CRES deveria ser, sabe o quê? Sabe, um ministério. O CRES precisa ser um ministério. A nossa causa LGBTQIA+, precisa ganhar força e é muito fraca, sabe? Não tem muita força. Todas as instituições que existem, tanto de acolhimento, quanto para medicina, estão todas abandonadas para o lado LGBTQIA+, só recolhem homens. Mulher é muito raro. Então, vou te falar uma coisa, gente. Nós precisamos, sabe? A Defensoria Pública do DF. A Defensoria Pública do DF precisa de um apoio enorme. Ali é a nossa casa, ali é a casa do povo, sabe? A Defensoria Pública do DF nos protege, sabe? Ela nos apoia, ela nos defende. Então, gente, a gente precisava... Todo mundo tem que ter consciência disso. Eu quero ver se os políticos dessa causa agora vão se preocupar com a nossa defensoria. Aonde a gente tem o lugar onde a gente tem direito às nossas defesas. Eu quero ver se os nossos políticos, se os nossos governantes de agora vão se preocupar com a causa LGBTQIA+. Sabe por quê? Porque trataram de querer varrer. Sabe como é que é? E eu não vou se contentar só com isso, tá? A minha luta vai continuar. Eu quero levantar minha instituição, vou levantar minha instituição, vou ajudar muitas pessoas, muita gente que ainda estão sendo maltratadas, excluídas, desligadas, sabe? Pelas instituições que aqui estão, que são governamentais, tá? A violência institucional aqui está enorme. Imagina em outros lugares. Nós, aqui, o Distrito Federal deveria ser exemplo no mundo, deveria ser exemplo em todo o país. Aqui nós passamos a maior vergonha, sabe? A nossa causa LGBTQIA+, está abandonada, sabe? A única clínica trans, não sei se é a única, mas a clínica trans que eu conheço, aonde eu fui buscar tratamento, onde eu vou buscar, acolhimento transgênero, para mim poder fazer uma terapia hormonal com qualidade, uma receita médica, né? Meu Deus do céu, aquilo está abandonado, tá? Já tem um grande tempo, tem um tempo absurdo no qual o Hospital Dia não está tendo apoio, não está tendo subsídios. Pelo amor de Deus, não se tem subsídios nem sequer para uma receita médica, por favor. Tá, aí aparece alguém querendo lutar pela causa LGBTQIA+, uma mulher transgênero, oficialmente transgênero, documentada e no sangue, e daí querem me varrer, por favor? Tá? Eu quero lutar pela minha causa, eu quero lutar pela causa do meu povo, eu quero lutar pela minha gente, eu quero lutar pelas pessoas com deficiência. Eu tenho uma filha com deficiência, eu sinto na pele, eu sei o que é passar isso, passar psicofobia. Isso tem que acabar, gente. Nós temos que trabalhar por todas e por todos. Ninguém solta a mão de ninguém. PT trabalha pelo povo, sabe como é que é? Coloca pobre no orçamento. Por que nós não podemos representar o nosso próprio povo? É isso. É isso. E você, Laurita? As considerações? Olha, a única consideração que eu tenho é de não desistir. A única consideração que eu tenho é de não desistir. Quem é essas pessoas que, porque têm a pele clara, com que direito eles têm de decidir a vida da pessoa? Com que direito ele tem de discriminar aquela pessoa? Com que direito eles têm de fazer monstruosidade na vida da pessoa? Eu sou essa pessoa valente, guerreira, mas outras não são. Outra, dependendo da situação que ele é conduzido, que é feito com ele, destrói até uma própria vida. Quem é essas pessoas? Porque tem poder, o dinheiro, a conta suja de grana,
quer destruir a vida de outra pessoa. Se é eles, né, Laurita? Se é interessante que só querem colocar lá em cima, lá na homologação, pessoas que têm condições melhores que a gente. É eles. Por que essa psicofobia? Por que essa aporofobia contra pessoas que não têm, têm fracas de condições financeiras? Por quê? Por que eu ser pobre impede, eu não ser classe média, impede eu chegar lá e lutar pela minha classe? Que essas pessoas que impedem a pessoa de seguir a sua vida. Porque que o desconhecido, eles têm a repulsa. Muitas vezes, aquela pessoa que está ao seu lado, você não conhece a capacidade dele. Você não sabe a capacidade de pessoa, capacidade de política. Você não conhece a bagagem que aquela pessoa tem. Então, com que direito que vocês têm para querer ser melhor? A cor, ela não é nada. Porque se tirar essa pele aqui, tirar a sua pele, a carne é vermelha, o sangue é vermelho. O nosso país é miscigenado. O nosso país não é país só de negro e nem país só de branco. É miscigenado, é quilombola, pessoas indígenas e Nós somos africanas. uma diversidade, né? A diversidade é linda. Então, uma coisa que eu vou falar para vocês, tem que ter. E outras, tem também pessoas, trabalhadores que é esquecido, que é os ribeirinhos, funcionária doméstica, e os garis, que são pessoas que são discriminadas nos seus trabalhos, que não olham para eles. Os garis são discriminados, tem gente que não dá nem bom dia, nem boa tarde, até um copo d'água se nega a eles. As funcionárias domésticas são discriminadas, são humilhadas dentro da casa dos seus patrões, que só come o resto que os patrões dão. Não come o que os patrões comem, são humilhados quando vai receber o seu salário, que é o salário mínimo do mínimo. Humilhado na hora de exercer o seu trabalho. Humilhado se é mulher negra, pior é porque a discriminação é geral. O funcionário também é outra também que é discriminado, é de serviços gerais. Porque se você está limpando o chão, você não é nada. Você é simplesmente um pedaço de carne que está ali trabalhando e servindo aquele patrão. Quem é vocês? Se vocês que são a esperança da população brasileira, faz isso com os seus próprios militantes, que quer juntar junto com vocês, que tem que trabalhar, fazer a diferença, vocês fazem isso? Imagina aqui fora, com a população brasileira. Imagine. Então, uma coisa que eu tenho que falar para vocês. Se vocês não tiverem amor, se vocês não tiverem simplicidade e humildade, é uma ferramenta cega, é uma ferramenta que não tem utilidade. E quem é vocês para fazer isso? Se vocês não tiverem isso, é simplesmente um pedaço, desculpa da palavra, mas tem que ser uma palavra mesmo pesada. É um pedaço de carne que anda para cima e para baixo, porque é um pedaço de carne que só tem crueldade, que não tem sentimento, que não tem amor. Se você não olhar para essas pessoas que estão passando fome, que estão desempregadas, que não tem moradia, que é largada, se você não chorar por essas pessoas, você não é ser humano. Eu falo chorar, não é de lágrima. Não é feliz. Eu falo a lágrima por dentro, que é a lágrima verdadeira, que é uma lágrima sincera. Então, se vocês não acordar, vocês falam do Bolsonaro, vocês falam dessa política hoje que a gente está. Eu não estou concordando com o que ele está fazendo. Mas vocês estão fazendo a mesma coisa que ele está fazendo com a população conosco. Vocês estão sendo bolsonaro. Não adianta falar da direita, falar de outros. Por quê? E fazer igual. Porque a atitude que vocês estão fazendo conosco. Porque do mesmo jeito em que muitas pessoas saíram do armário com essa espalhação de ódio bolsônica,
Do mesmo jeito que saiu muita gente do armário, muitos artistas, muitas pessoas famosas e muitas pessoas por aí civis que saíram do armário e passou a aparecer mais, também passou a aparecer mais os nazistas, os fascistas, os agressores, as pessoas injuriosas e cheias de ódio. Então, uma coisa que eu vou falar para vocês. Então não se infiltrem no meio da gente. Vocês falam, mas vocês estão fazendo pior. Porque se vocês estão fazendo isso com a militância, com a Aline, eu que sou a Laurita, a Angélica e a Joelma, que nós estamos vindo com a coletiva eleitas para candidatura federal e ela candidatura distrital, vocês estão fazendo isso com a militância que quer trabalhar junto com vocês, que quer fazer a diferença, vocês estão fazendo isso, imagina com a população aqui fora. Então acorda para a realidade. E um detalhe importante, o racismo ele é tão grande, que mesmo eu tendo capacitação, né, estudando em Universidade Federal, estando no mestrado, mesmo assim eles não me selecionaram. Então assim, para vocês verem como é tratada a mulher negra, né? E a minha consideração aqui é concordar com o que Laurita disse, concordo com o que Angélica disse, porque quando você vê, né, três mulheres negras, uma mulher trans aqui reivindicando o seu espaço, e também Núbia, né, que é uma mulher negra, tá ali reivindicando o seu espaço também, isso significa, né, que a gente tem muito que avançar na luta entre o enfrentamento do racismo. Não tem como a gente avançar numa sociedade em que nos recrimina, nos retira, nos exclui, nos oprime e nos violenta. Não tem como. A gente não vai caminhar por uma democracia em que essas pessoas são invisibilizadas, soterradas, violentadas. É isso que eles estão querendo fazer com a gente. Tem uma frase muito famosa da Sueli Carneiro que ela me representa muito bem. Ela fala, entre direita e esquerda eu continuo negra. Apesar da luta histórica do Partido dos Trabalhadores, nas políticas de cotas, políticas afirmativas, mas lembrando que todas essas conquistas elas se deram através do movimento negro. Se não é o movimento negro organizando, reivindicando e colocando a esquerda para lutar pelos direitos da população negra, a esquerda também não faz esse papel. E qual é o nosso papel dentro dessa política? É lutar por nossos direitos e colocar essas pautas em evidência, porque senão nem isso eles colocam. Então é isso, acompanhe a gente nas redes sociais, sigam a Coletiva Eleitas, entre nos nossos Instagrams, conheça quem é a gente, porque as pessoas desacreditam, acham que a gente não tem capacidade, mas conheçam, livre de julgamento, faça esse papel, não seja racista, seja antirracista, né? Apoie candidaturas negras, apoie candidaturas LGBTQIA+, apoie candidatura de pessoas pobres. Lembrando, pessoas, que é o seguinte, amigas, lembrando que para defender as pessoas contra o racismo, você não precisa ser negra para você defender uma pessoa, ou defender as pessoas contra o racismo, sabe? Para defender as pessoas do racismo, vamos dizer assim, né? Você não precisa ser gay para você defender o gay. Você não precisa ser trans para defender a trans. Você não precisa ser LGBT para você defender a causa LGBT. Sabe por quê, gente? Porque isso é uma coisa que nós nascemos como nós somos. Nós não somos uma ideologia, nós não viramos nada, sabe? Nós nascemos como nós somos. Só precisamos ser respeitadas por quem nós somos. Então, para você defender o respeito humano a outra pessoa, a causa humana a outra pessoa, você tem que saber o seguinte: você não precisa ser gay, você não precisa ser LGBT. E se você for, defenda a sua causa, defenda a nossa causa, defenda a nossa luta. Sabe por quê? Porque hoje tem muito LGBT por aí também, tá? Que tá batendo palminhas aí para quem fazer arminha. Nós não estamos aqui atrás de fazer arminha. Nós somos da paz, nós queremos lutar pelos direitos das pessoas e pela inclusão social. E quando eu falei... meu neném quer mandar um beijo. Quando eu falei que do Bolsonaro, se tem o nome do Bolsonaro aqui, não é dizer que eu estou a favor da direita, do que eles estão fazendo. Deus me livre. Mas nós queremos tirar esse nojento de lá. Mas é o seguinte, eu falei porque a maneira que estão fazendo machismo, discriminação, racismo. Sim, porque estão... Então, tudo isso que ele estão imitando. Sim, já está pegando, já está entrando na mente das pessoas que lutava contra. Então, peraí. Epa, cadê a minha estrela?
né? Então, Isso aí. Núbia, você quer falar, deixar Vamos, o seu recado? Núbia, deixa o Quero recado aí. mandar um beijo, um abraço para Dona Angelina, Dona Angelina Dona de São Cida, José, guerreira, nossas trabalhadeira. amigas maravilhosas. Juninho. Pro Juninho, não vou lembrar dessa piscate, sim. A brincadeirinha deles, tá? Tá? E também pro Laércio Pires. Né? Beijo. E a Dona Vera Lúcia Pires, beijão, Dona Vera Lúcia, nós te amamos. Dona Vera, verdade. Isso Né? aí, isso aí. Bora, gente, que a luta continua. Vamos lá, É isso nós. aí. É Lula, é Lula. É Lula!